Olá, sou Renato Martins, instrutor certificado Autodesk, e nesta aula eu vou te falar sobre o comando matriz, chamado também de array. Temos aqui matriz do tipo retangular, do tipo patch e do tipo polar. Vamos começar pela matriz polar, ok? Como funciona? Você seleciona um objeto, no caso vou selecionar esse círculo, teclo Enter. Na sequência, eu informo um ponto de base aqui, ou o center point, que é aqui, ó. Olha só. E informo aqui o número de itens. Neste caso, se você olhar o desenho aqui, nós temos 60 graus do primeiro para o segundo, depois 36 para os demais. Não dá para fazer de uma vez só. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que editar aqui de uma forma que eu coloque que eu quero aqui, ó, dois itens, o ângulo entre itens será de 60 graus, veja, estou alterando aqui, ó, dois itens no ângulo de 60 graus, perfeito, eu vou e concluo, ok? Agora que você já entendeu, eu vou até congelar essa linha aqui, ó, fica mais fácil de você entender. E vou habilitar aqui só a ferramenta Center. Tenho as outras para fazer, ó, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você conta a primeira, tá bom? Então, 6 círculos em torno desse centro com ângulos de 36 graus. Ok? Então, como fazer? Eu aciono aqui o comando array, polar. Seleciono esse círculo aqui, teclo Enter. Informo agora o centro, o center point. Informo o número de itens, que é 6. E coloco aqui que entre itens terá 36 graus. Veja que interessante. E para finalizar, eu clico aqui, ó, Close. Vou descongelar. Veja só. Objetivo atingido. Temos aqui, ó, entre a primeira e a segunda, 60 graus. Entre as demais aqui, 36 graus. Ok? E de maneira equidistante, olha aí, ó. Bem interessante. Okay? Então, trabalha dessa forma com o array polar. Agora vamos falar sobre o array retangular. Nós temos aqui um desenho, temos aqui linhas e colunas. Ok? É o comando matriz, agora de maneira retangular. Quantas colunas? 1, 2, 3, 6, 9. 9 colunas. Quantas linhas? 3, 6, 9. Qual a distância entre linhas? 10. Qual a distância entre colunas? 10. O que você vai fazer? Bom, acionar o comando retangular array. Seleciono o objeto, abrir uma janela crossing, confirmo. Agora você vem aqui, ó, colunas, linhas e níveis. Níveis nós vamos trabalhar, é mais para o ambiente 3D. Vamos trabalhar só com colunas e linhas. Colunas, 9. 9 colunas. Linhas, 9 também. Olha só. Só que agora precisamos ajustar o espaçamento. A distância entre colunas, 10. Olha que interessante. A distância entre linhas, 10. Viu? Que interessante. E aqui, total é a distância do primeiro para o último. Da primeira coluna, aqui, ó, do centro da primeira coluna para o centro da última, tem 80. Do centro da primeira linha aqui, ó, para o centro da última linha, tem 80 também. Ok? E você, no final, clica aqui em Close para finalizar. Pronto, olha só. Viu que interessante? Por fim, temos aqui o array patch, onde eu tenho que distribuir objetos ao longo de um caminho. Veja, o caminho é sinuoso. Temos aqui 6 cadeiras. Então, como fazer? Vou acionar aqui o array patch. Seleciono o objeto que é a cadeira. Confirmo teclando Enter. Agora ele pede para selecionar um patch, uma curva, um caminho. Eu vou clicar aqui, ó. Selecionei. Pronto. Só que, por padrão, ele traz aqui o número de itens 13. Nesse caso aqui ele distribui 13 ao longo do caminho. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, em itens
e vou trocar, ó, 13 por 6. Mesmo assim ainda não ficou de acordo. Por quê? Ele entendeu que eu quero usar essa opção aqui chamada Measure, onde eu distribuo 6 itens entre itens 21. Se eu colocar aqui que eu quero 30, olha, já foi aumentando. Ó. Posso colocar que eu quero 40. Está vendo? Mas ainda não está tal qual o primeiro aqui, que tem espaços equidistantes ao longo de um caminho e 6 itens. O que eu vou ter que fazer? Simples. Você vem aqui, ó, Measure, troca para Divide. Olha que legal. Agora eu tenho o caminho distribuído em espaçamentos equidistantes. Ok? A distância será aqui, ó, 52,9246. Entendeu? Aí você deve estar se perguntando, e se eu colocar mais de uma linha? Olha só o que vai acontecer. Ó. 2 linhas, por exemplo. Tá vendo? Ele vai distribuindo de maneira paralela ali, como se eu tivesse uma linha com deslocamento positivo de 23,568. Ele calculou automaticamente. Vou colocar um valor negativo, menos 50. Olha o que eu fiz aqui, ó. Menos 50. Olha onde foi parar as cadeiras. Aqui no outro desenho, inclusive. Viu? Então você pode fazer deslocamentos paralelos, positivo ou negativamente. Eu vou deixar aqui, ó, uma linha mesmo, certo? E você veja aqui agora o que eu preciso fazer aqui. Só clicar em Close. Dessa forma eu tenho 6 cadeiras distribuídas de maneira equidistante ao longo de um caminho sinuoso. Então vimos aqui como distribuir cópias paralelas em torno de um eixo, que é a função polar, em linhas e colunas, que é a função retangular, e em torno de um caminho, que é o patch, ok? Olha aqui, ó. Retangular, patch e polar, ok? Então, vimos nessa aula como trabalhar com o comando matriz. Te vejo na próxima aula, um grande abraço.